Boa tarde a todos e todas, meu nome é Andréia Silveira, eu sou médica do Serviço Especial de Saúde dos Trabalhadores do Hospital das Clínicas da UFMG, EBSER, e estou aqui para abrir essa sessão que dá continuidade ao curso de capacitação em doenças respiratórias relacionadas ao amianto. Hoje nós teremos a nossa segunda aula que trata das doenças respiratórias não malignas relacionadas ao amianto, principais aspectos clínicos, diagnósticos e conduta. Para isso, eu vou chamar a professora, nossa colega, a doutora Ana Paula Scaglia, que vai dar seguimento ao curso. Desejo a todos uma ótima aula. Boa tarde a todos. Então, como a professora Andréia falou, nós vamos dar continuidade à capacitação em doenças relacionadas ao amianto. E essa capacitação está prevista em 3 etapas. A primeira falamos a semana passada, nós tratamos dos conceitos, das definições, alguns aspectos epidemiológicos, e agora entrando na parte das doenças propriamente ditas, nós dividimos em 2 blocos, como a literatura faz: as doenças não malignas e as doenças malignas relacionadas ao amianto. Hoje nós vamos começar pelas doenças não malignas, e na semana que vem o terceiro bloco, então, das malignas. Nós, assim, estamos em plena pandemia de Covid, com toda essa tragédia que a Covid nos impõe, e mesmo assim eu vou ousar dizer que é um momento oportuno para a gente estar discutindo as doenças relacionadas ao amianto. Do ponto de vista da saúde do trabalhador, o momento é oportuno, porque, como eu disse semana passada, houve mudanças na NR7, na NR15, coisas que há anos vinham sendo discutidas, critérios para modificação da vigilância da saúde desses trabalhadores. Então, e finalmente isso veio para o papel, foi publicado, a NR7 em março desse ano, a NR15 está saindo agora. Em relação ao amianto, ele entra no meio das poeiras, o risco inalatório de poeiras, assim como sílica, carvão, outros silicatos. Então tem toda a regra para vigilância da saúde desses trabalhadores, e esse momento oportuno então para a gente estar aqui discutindo, junto com uma demanda presente aqui em Minas Gerais, junto com essas mudanças ocorridas nas normas, a demanda. Então, 2 elementos muito importantes para a gente estar se atualizando e procurando fazer o melhor do ponto de vista assistencial para eles. Então, dando continuidade, aquele prédio que eu mostrei no slide anterior, para quem não conhece, é o ambulatório Bias Fortes. E lá no 7º andar fica o nosso serviço, que é o SEST. Lá no SEST nós temos o ambulatório de pneumologia ocupacional, que é onde eu fico. E lá, assim, embora a nossa grande experiência seja com sílica e silicose, nós temos ao longo dos anos alguns atendimentos de doenças relacionadas ao amianto. Muito menor que os da sílica, é claro, mas assim, tem alguma coisa já para mostrar para vocês. A gente vê nessa oportunidade um momento muito oportuno de estar unindo um programa de multiespecialidades, com a pneumologia, cirurgia torácica, medicina do trabalho, radiologia, oncologia, patologia clínica, a atenção básica de saúde, porque esse conjunto de especialidades que vai nos ajudar a fazer uma boa propedêutica e uma boa condução dos casos. Esse slide eu também já mostrei da vez passada. Ele está descrevendo aqui as principais doenças relacionadas ao amianto. Nós não vamos falar nessa capacitação das doenças que em estudo, talvez, quem sabe, possam estar relacionadas ao amianto. Na capacitação a gente vai citar e discutir sempre as doenças que os consensos aceitam como relacionadas ao amianto. Tanto na parte das benignas quanto das malignas, a gente vai tratar sempre das 2 referências principais de amianto e assim como da IARC. As referências consensuais para estudar amianto foram até já disponibilizadas nas listas que foi passada nos grupos. É a TS 2004 e o Consenso de Helsinki de 2015. Do ponto de vista das malignas, a gente se reporta sempre a IARC. Bom, então hoje, falando das benignas, nós temos aí destacado com a setinha em verde o espessamento pleural, que pode ser tanto em placas quanto difuso,
A telectasia redonda, que é uma complicação do espessamento pleural da parte do difuso visceral. Às vezes pode acontecer nesse bojo de doença pleural também derrame pleural benigno. E a famosa asbestose, que é a pneumoconiose relacionada ao amianto. Então essas são as doenças benignas que nós vamos tratar hoje. Nós vamos dar foco às doenças pleurais e à asbestose na aula de hoje, tá? As doenças malignas nós vamos tratar na próxima apresentação. São reconhecidas pela IARC o câncer de pulmão e o mesotelioma, as principais doenças relacionadas ao amianto. Recentemente a IARC também aceita o câncer de laringe e o câncer de ovário, como relacionados ao amianto. O mesotelioma, eu pus aqui essa sigla MMP, que é o principal tipo de mesotelioma relacionado ao amianto, que é o mesotelioma pleural maligno. Na próxima vez nós vamos falar também, ele acomete outras serosas, mas a principal é a pleura. Bom, esse quadro eu acho importantíssimo, porque entendendo as características de dose e resposta e de latência em relação aos 4 principais acometimentos respiratórios pelo amianto, nós vamos entender muito da apresentação clínica, evolução e prognóstico dessas doenças. Bom, então, aqui nas linhas estão as principais doenças, né? As lesões pleurais benignas, que são placas ou difusas. Em segundo lugar, a asbestose. Em terceiro, câncer de pulmão. E em quarto, mesotelioma. Essa é a ordem de frequência que elas se apresentam. Então, a principal, mais frequente que a gente vê em maior número de casos, são as lesões pleurais. E a última, mais rara, o mesotelioma. Na coluna de dose e resposta, a gente vai ver a diferença importante entre elas. Então, vamos pegar do extremo aqui, que é o mesotelioma. Mesotelioma não precisa, ele prescinde da relação dose e resposta. Não é que não exista nenhuma relação dose e resposta, mas ele pode acontecer com exposições mínimas, inclusive inadvertidas. Aquela história que a gente vai voltar a falar semana que vem. A exposição paraocupacional, exposição doméstica. Então, ficou assim, esse tracinho não é um negativo, mas ele prescinde dessa relação dose-resposta. E no meio, as que precisam de dose-resposta, e tem isso muito marcado, que é a asbestose e o câncer de pulmão. Então, 3 cruzinhas aí para asbestose, 2 a 3 para o câncer de pulmão. São as doenças relacionadas ao amianto, aqui a benigna e aqui uma maligna, que nós vamos precisar de longas e intensas exposições para o desenvolvimento dessas doenças. E aqui a primeira, que é a mais frequente delas, as placas pleurais, baixa dose e resposta. Então, pequenas intensidades, um período assim não tão longo de exposição, são suficientes para adoecer por placa pleural. Por isso que elas são as mais comuns. Quanto as exposições pequenas são suficientes para adoecer. Então a gente já pode presumir que essas que têm menos dose e resposta, do ponto de vista das benignas que eu estou dizendo, a placa pleural então é muito mais frequente do que a asbestose. O que a gente já deduz? Que tem paciente. É comum acontecer placa pleural sem ter asbestose, mas o inverso é incomum, ter asbestose e não ter placa pleural. Já é uma primeira dedução. A outra característica importantíssima que a gente tem que entender para conhecer, para investigar essas doenças, é a latência. O que é a latência? É o período transcorrido do início da exposição até o diagnóstico do adoecimento. Então, a latência das doenças do amianto, em geral, é muito longa para todas elas. A mais longa de todas é a do mesotelioma, 30 a 40 anos. Então, essas latências muito longas, elas são um dificultador do resgate do nexo na história ocupacional. História ocupacional de amianto é muito mais difícil de colher do que os do paciente de sílica. As exposições acílicas são mais próximas da investigação clínica normalmente, o paciente conta com mais facilidade, a do amianto às vezes ficou lá atrás, a gente tem que ter muita paciência e o paciente nosso para resgatar às vezes a história.
Então, latência 30 a 40 anos para o mesotelioma, muito longa também para o câncer de pulmão, mais que 30 anos. A da asbestose também uma latência relativamente longa, mais de 10 anos. E a das placas pleurais, 15 a 20. Como eu já falei, a mais frequente de todas, então, são as lesões pleurais benignas. Vamos agora começar a ver as características clínicas de cada uma delas. Vamos começar pelas placas pleurais benignas. Então, a doença pleural, ela pode se fazer de duas formas principais. Um espessamento pleural circunscrito, que a gente vê direitinho o começo e o fim dele, é chamado placa. E um espessamento pleural difuso, como o próprio nome diz, não é preciso o início nem o fim, é o chamado espessamento pleural difuso, que uma das características dele é acometer a pleura visceral juntamente com a parietal. As placas circunscritas só acomete a pleura parietal. Normalmente, o difuso precisa de uma dose de inalação maior do que o placa. A doença pleural, de um modo geral, ela é pouquíssimo sintomática. Passa despercebido, é quase que um achado de imagem, principalmente quando se trata dessa variante placas, as circunscritas. Já quando tem o espessamento difuso, se ele for grande, normalmente é bilateral, a simetria, a bilateralidade e simetria é uma premissa praticamente das doenças inalatórias de poeiras minerais, o amianto não é diferente. Então, vocês imaginem quando tem um espessamento difuso, grande, bilateral, e isso pode já chegar a causar sintoma, algum grau de dispneia, de restrição na espirometria, e todos podem vir com ou sem calcificação. Quanto mais antigo, maior a probabilidade de calcificação. O derrame pleural benigno, é muito raro a gente conseguir fazer esse diagnóstico, ele é autolimitado, praticamente assintomático, nós, especialmente no serviço, nunca conseguimos diagnosticar. Vamos ver um pouquinho de imagem. Então, na imagem aqui da frente, de cima, nós estamos mostrando, dá para ver um corte de tomografia, lá embaixo na base, aqui já nós temos a região diafragmática, e esses espécies de toquinho, de tijolinho, ó, são pequenos espessamentos, pequenas plaquinhas pleurais. Na região diafragmática, é a região mais comum, mais específica, comum eu não digo, mas é a mais específica em relação ao amianto. Placa diafragmática, quase outra doença nenhuma dá, a não ser exposição ao amianto. Vamos ver mais. Na fotografia de baixo, nós já temos um espessamento difuso, ele é completamente diferente, ó, ele circunda o tórax todo, circunda tudo aqui, ele vai passar pelo seio costofrênico, na radiografia de tórax fica fácil de ver, ele tem acometimento de pleura visceral, ele é mais irregular e ele condiciona anormalidades que simulam a normalidade de parênquima, parece a normalidade subpleural. São as irregularidades da pleura. Pode entranhar pelas fissuras também, tanto na horizontal quanto nas oblíquas. As placas vistas ao vivo, aqui uma pleuroscopia e aqui uma peça de autópsia, né? A pleura está rebatida. Dá para ver direitinho aqui as placas, essas muito calcificadas, ficam branquinhas, circunscritas, ó, são placas, são circunscritas. Esse espessamento não é difuso. Então, nós estamos mostrando aqui a presença dessas placas. Os locais que elas acometem: diafragma, a parede do tórax, seios costofrênicos, são os 3 locais mais comuns de acometimento de espessamento pleural. Nesses 3 locais, o mais específico, como eu disse, é o diafragma. Específico porque não tem quase outras doenças que acometem essa região, a não ser o amianto. O mais inespecífico é o velamento dos seios costofrênicos, que diversas situações ocupacionais ou não, normalmente não ocupacionais, vão acometer. E ela também pode existir em outros locais mais raros, como a pleura mediastinal e até mesmo no pericárdio.
Vamos começar agora com o espessamento pleural difuso. Nós vimos o anterior, que foi o circunscrito, as placas, e esse exemplo aqui já é difuso. Não é caso nosso, felizmente, que é uma peça de autópsia. Então, esse aqui é um pulmão de um paciente que tinha um espessamento pleural difuso. Dá pra gente acompanhar aqui com o mouse, eu estou mostrando o espessamento pleural dele. Olha esse lobo inferior, como que é restrito, perdeu o volume, a cisura oblíqua retraída para trás. Então, um pulmão bem acometido, porque ele tem um outro detalhe, nós vamos ver aqui na tomografia também, é o mesmo caso, viu, gente? Não é série nossa não, mas é de quem cedeu o slide. Este paciente, ao falecer, estava assim. Então, na tomografia dele, a gente vai ver esse espessamento pleural difuso, ó, circundando os hemitórax, dos dois lados aqui, ó, e dá para ver a linha grossa de calcificação, bilateral, simétrica. Como eu falei, a simetria é um elemento importante para fazer diagnóstico de doença inalatória por poeira. E essa característica aqui interessante, é o que a gente chama, os radiologistas chamam isso muito de cauda do cometa, ou pé de corvo, tem esses nomes, né, engraçados que eles vão dando, nada mais é do que a telectasia redonda. A telectasia redonda, na verdade, ela não começa redonda, ela demora para arredondar, vamos dizer assim. Ela é uma invaginação da pleura visceral que entra para dentro do pulmão e começa a enrolar como se fosse aqui um rocambole e vai criando então a telectasia redonda. Ocorre secundariamente essa perda de volume, por isso que o pulmão ficou pequeno, ó, esse lobo aqui está bem pequeno. Agora são exemplos lá do nosso ambulatório. Vou mostrar dois casos de placa e vou mostrar dois casos de espessamento pleural difuso. Esse é um caso de placa, ó. Esse aqui a gente não esquece, o primeiro ninguém esquece. Esse aqui foi de 1997, quando eu estava começando lá. Então, esse paciente, quando ele chegou lá no ambulatório, foi um auê, né? Porque ninguém estava acostumado a ver essa quantidade de velamento. O médico do trabalho que trouxe ele lá para nós, lá, apavorado, o que seria isso? Tudo velado, eu estou mostrando aqui com o mouse. Então, e esse detalhe aqui na pleura diafragmática que eu estou mostrando no perfil. Então, o que era isso? Placa, gente. O paciente tinha 51 anos de idade, trabalhava como forneiro numa fundição de alumínio. Durante muito tempo ele entrava para fazer manutenção desses fornos, limpava, descascava, refazia aquelas camadas. Hoje é proibido, né, revestir forno de indústria com amianto, mas naquele tempo era permitido. Ele trabalhou 18 anos com isso. Tinha também o tabagismo, que é sempre um fator de confundimento, principalmente nos casos de câncer, né? E tinha um pouco de dispneia, um certo grau, maiores esforços. Então, o paciente pouco sintomático, com pouca alteração funcional, estado geral muito bom e com tanta alteração assim, essa discrepância do grau da alteração radiológica para o estado clínico, já diz a favor de ser uma doença benigna do tipo placa. Então, essa é a aparência das placas. Como é que nós vamos saber se o parênquima dele está bom? Vamos ver mais adiante, né? Só com tomografia. Então, eu estou escrevendo aqui que ele tem placas e asbestose, mas é porque já fizemos há muito tempo a propedêutica e descobrimos que ele também tinha asbestose. Pela radiografia em si, só dá para fazer o diagnóstico de placa, porque as placas são tão extensas que elas tampam o parênquima. Nesse momento, a gente não sabe dizer como é que está o pulmão dele, só estamos vendo a pleura. As placas também podem ser pequenininhas, bem discretas, diagnóstico muito mais precoce, com pouco tempo de exposição, como é esse outro caso aqui. Então, ó, o paciente também, 59 anos, esse, né, trabalhou durante 9 anos em metalúrgicas, montando também fornos de metalúrgicas. Completamente assintomático, a espirometria dele tinha uma leve restrição. Então, na radiografia de tórax, foi visto como aqui nesse plano de tomografia, pequenas irregularidades na região pleural, aqui bilateral, direita, esquerda. Se a gente for seguir, tem umas 3 ou 4 de cada lado.
E no corte aqui de mediastino da tomografia, nessa reconstituição coronal, ó os tijolinhos, aparecem uns platôzinhos, ó, na pleura diafragmática, que na direita está bem mais fácil de ver, na esquerda tem um pequenininho. Então, típico das lesões pleurais diafragmáticas e de parede torácica causadas pelo amianto. A OIT, todo mundo já deve ter ouvido falar aqui sobre a classificação radiológica da OIT, de pneumoconiose. Então tem a parte do parênquima, tem a parte de pleura. Na parte de pleura, a OIT preconiza que tem que ter esse mínimo de 3 milímetros de espessamento para começar a classificar, aqui é o exemplo da OIT, esse quadrante aqui de baixo, o espessamento pleural. Então o mínimo é esse de 3 milímetros, que é chamado do tipo A. O mesmo paciente, aqui os cortes axiais, para a gente ver os tijolinhos, esses pequenos platôzinhos de plaquinhas pleurais pequenas, e no detalhe, de novo, a diafragmática. Parede torácica, diafragmática. Bilateral, simétrica, com história ocupacional típica e uma história clínica típica. Qual que é a história típica clínica de um caso como esse? É não ter nada? É o que ele tinha, nada, sentia nada. Então aí as plaquinhas. Agora vamos mostrar o espessamento pleural difuso. Trouxe 2 casos para a gente ver. Então são lesões bem mais extensas, ó. De cara nós já estamos vendo esse outro caso, mais idoso. Esse aqui tinha 77 anos, tinha trabalhado durante 25 anos também em metalúrgica. Ele fazia uma função que chamava fosseiro. Ele entrava num tipo de um funil, de uma fossa que ele chamava mesmo, onde o material fundido era colocado, tinha isolamento térmico, de tempos em tempos aquilo era retirado, ele limpava aquilo, trabalhou com isso 25 anos. Já era um senhor afastado há 32 anos da exposição quando ele nos procurou. Nos procurou com essa radiografia, que também a princípio assusta olhar para uma radiografia dessa. Então, essa discrepância clínica e de imagem, né, muita alteração de imagem e relativamente bem do ponto de vista clínico, relativamente. Esse não tão bem porque esse espessamento é difuso, não é placa, ó. Então, o que difere a placa do difuso? De cara, o acometimento dos seios costofrênicos, bilateral. A placa, como eu mostrei nos anteriores, ela tem começo e fim, bem delimitado. Aqui no difuso não, ó. Ele passa por cima do diafragma, pega o seio costofrênico, sobe parede torácica acima e a gente não consegue ver direitinho início e fim. Acomete a pleura então visceral, parietal, e o que está fácil nesse caso aqui, né, já é um rosinho, já é uma doença antiga, cheio de calcificação, ó. Então, quando as placas ou o difuso tem calcificação, facilita a nossa vida, que a gente consegue enxergar muito melhor. Seja na radiografia, em PA, seja na própria tomografia. Olha que interessante aqui na tomografia, essa lesão que eu estou mostrando. Isso aqui não é comum da gente ver. É o espessamento pleural, uma enorme placa na pleura mediastinal. Vamos, acho que tem mais um corte, tem aqui. Aqui então eu coloquei por cima esse recurso que a tomografia tem de colorir. É interessante, que mostra, delimita melhor, distingue melhor as estruturas, né? A pleura diafragmática bem calcificada aqui, ó. Então, esse tabagista tinha fumado bastante, já tinha um certo grau de dispneia, e esse não deu conta de fazer espirometria. Eu não posso falar da situação funcional dele. Ó a tomografia do senhor. Então, as características interessantes dele, ó, a pleura, esse era difuso, né, como eu falei, circundando a parede torácica praticamente inteira, bilateral, sempre lembrar da simetria, que é importantíssima em poeira mineral, ó, grande espessamento pleural, espesso, fácil de ver, cheio de calcificação dos dois lados, tanto na parte posterior, ó, aqui em volta da coluna, na parede torácica posterior, quanto na anterior, bilateral, tanto anterior quanto posterior, circundando o tórax. E nesse pedacinho aqui de pleura mediastinal, aquela que a gente viu no corte coronal,
aqui um pedacinho no corte axial, fica fácil de ver também. E por cima do diafragma dele, ó, que nós vimos também no corte coronal, como é que fica fácil de ver também aqui no axial, as cúpulas diafragmáticas com grossas camadas de cálcio. Então, espessamento pleural difuso. Esse outro aqui também, o segundo caso que eu trouxe do espessamento pleural difuso. Completamente, vou voltar para vocês verem, né? Rapidinho aqui, ó o parênquima desse. A gente até supõe que esteja um parênquima normal, embora seja imprescindível fazer uma tomografia para falar se tem ou não asbestose, que a pleura não está deixando ver, né? Mas parece um parênquima bom. Ao contrário, então, desse outro. Esse outro caso, o senhor de 61 anos, ele nos procurou lá com essa história de ter trabalhado, já estava afastado há uns 7 anos mais ou menos, mas trabalhou na fábrica de cimento amianto, aqui perto de Belo Horizonte. Então, esse foi o único caso grave de asbestose que eu já vi na vida. Os outros casos não são muitos, né? A gente deve ter tido ao longo, enquanto tivemos quase 2.000 casos de expostos à sílica, que vão lá para a propedêutica de silicose, de asbestose foi uns 30 esse tempo todo que eu estou lá. Então, mas o único grave, que inclusive faleceu por conta de insuficiência respiratória, foi esse caso, esse senhor. Então ele tem velamento de seco osteofênico bilateral, o espessamento que passa por cima do diafragma, pega o seco osteofênico e sobe a parede torácica bilateral, simétrico, entra aqui para a cisura horizontal, né? Esse então é o componente do espessamento pleural difuso. E nós estamos vendo de quebra aqui que o parênquima ele também está todo reticulado. Mais pra frente eu vou mostrar, quando estiver falando de asbestose, propriamente dito, o caso dele, ele tinha asbestose também. Esse então já era bem sintomático, tinha uma restrição grave na espirometria. Bom, então terminada o básico aí sobre acometimento pleural do amianto, vamos entrar na pneumoconiose relacionada ao amianto. Pneumoconiose, gente, é a doença do parênquima pulmonar, então é a asbestose que nós vamos falar agora. A asbestose, ela é definida, parece simplista, né, falar isso, mas é a fibrose intersticial difusa causada pela exposição ao asbesto. Então, se a gente for traduzir isso numa linguagem histopatológica, temos aqui uma biópsia, hematoxilina e eosina, tudo que está corado aqui, rosinha, lilás, são as fibras de colágeno, ó, que estou passando. É uma fibrose difusa, mais sintomática, mais espalhada em geral do que a fibrose da silicose. A silicose é uma fibrosinha pontual, nodular, então em fases iniciais, comparando uma doença com a outra, a silicose é muito menos sintomática do que a asbestose, por essa característica difusa da fibrose e da asbestose. Então, intersticial difusa causada pelo amianto ou asbesto, né, que são sinônimos. O que a gente está vendo aqui então? No meio da biópsia, um corpo de amianto, que é chamado corpo asbestótico, mostrando a relação causal dessa fibrose intersticial com o agente causal aí, que é o amianto, né? Vamos continuar. Características então da asbestose. Tem várias características, eu trouxe essas aqui para a gente destacar. Os sintomas são inespecíficos, várias doenças pulmonares pode dar, né? Mas os principais sintomas são dispneia e tosse seca. Então, lembra as características clínicas de imagem histopatológica, lembra muito a pneumonia intersticial usual, que então é o substrato anatômico da fibrose pulmonar idiopática, que é um dos principais diagnósticos diferenciais da própria asbestose. Na espirometria, normalmente o padrão é restritivo, predomina muito mais, mas às vezes pode ser obstrutivo também. E como essa fibrose é difusa, como eu mostrei aqui, compromete mais as trocas gasosas do que fibrose nodular, por exemplo, que é da silicose. Então, na asbestose, a gente vê muito comprometimento de troca gasosa e diminuição da DLCO, da difusão do monóxido de carbono. Então, a tomografia da asbestose tem esse rendilhado, esse infiltrado intersticial, reticular, espessamento de septos. Nós vamos ver com detalhe aí para diante as características de imagem da asbestose. Difusa, bilateral, simétrica, a asbestose é a doença que predomina em base, segmentos inferiores do pulmão. Ao contrário da silicose, sempre fazendo um paralelo, silicose é doença superior, de metades superiores, asbestose inferior.
E o detalhe que a gente sempre procura aqui na asbestose, junto com o parênquima, o que vai ter? Dose-resposta menor e mais frequente? Placa, né? Então temos aqui, ó, dos dois lados, grandes placas, placas pleurais, ó, com calcificação inclusive no diafragma, que é a mais típica, né? Mais específica. Então, a asbestose, como toda boa pneumoconiose, ela vai ter o gradiente dose-resposta e é forte. Então, esse é um estudo chinês, ó, de 2016. A China tem muita pneumoconiose, viu, gente? Então, esse gráfico mostra, colocando em números, né, colocando do ponto de vista didático, uma figura bonita para a gente ver dose e resposta. Na horizontal tem a dose cumulativa de exposição ao amianto, na vertical o adoecimento por asbestose. Então, quanto maior a exposição, maior a taxa de adoecimento. Característica típica de pneumoconiose. Então, essa relação dose-resposta forte, e o diagnóstico vai levar sempre em consideração a história clínica, a história ocupacional e as imagens. Aqui em cima nós temos uma característica de dose-resposta interessante, que não só a dose-resposta aumenta o adoecimento em si, a ocorrência do caso, como a gravidade do caso. Quanto maior a exposição, maior a intensidade 1, 2 ou 3. Isso aqui é uma classificação de favelamento, que é uma coisa que pode acontecer em asbestose. Então, essas 3 características são obrigatórias para o diagnóstico de asbestose. O que nós precisamos obrigatoriamente fechar esse tripé para ter o diagnóstico final da asbestose? Alguma comprovação de desarranjo estrutural causado pela asbestose. Essa comprovação pode ser imagem ou histopatologia. Normalmente imagem, ainda mais com as boas tomografias que hoje em dia quase todo mundo consegue. Então, a alteração estrutural, vamos fixar aqui principalmente em, diga-se, tomografia. A outra, segunda critério obrigatório, é resgatar o nexo com o amianto. Então, você vê na imagem a alteração estrutural, mas você tem que ter uma história ocupacional característica. Para ter asbestose, a história não é uma exposição inadvertida qualquer, não. O paciente vai lembrar que trabalhou X anos com um material assim assado, que tinha uma intensidade significativa de amianto, e tem que ter muita paciência e boa vontade. Às vezes não sai na primeira consulta, na segunda ele vai lembrando, volta, fala depois. Então essa história ocupacional tem que estar muito bem documentada, porque ela é critério obrigatório do diagnóstico. Quando a gente não consegue resgatar, ou quando a história parece muito em característica, pobrezinha, aí tem que partir já para um método invasivo para comprovar a presença da fibra do amianto no tecido pulmonar. E em terceiro lugar, obrigatório excluir outros diagnósticos. E aqui, gente, os diagnósticos principais que fazem diagnóstico diferencial com asbestose, eu já falei o primeiro, que é o principal, é a fibrose pulmonar idiopática. Outras pneumonias intersticiais também, do modo geral. Colagenose, acometimento pulmonar por colagenose. Às vezes até a própria linfangite carcinomatosa. Algumas nuances aí de enfisema pulmonar também pode entrar como diagnóstico diferencial. Então, é obrigatório ter o diagnóstico diferencial. Se a gente fizer a biópsia, para comprovar a presença do amianto, né, se a história não for muito característica, o que nós vamos encontrar? Esse é o mesmo que eu mostrei lá na frente já, é aquela hematoxilina eosina, uma microscopia óptica mostrando o corpo asbestótico, que é a fibra de amianto. Ela fica mais grossinha quando ela é revestida com esse material de degradação mesmo de hemácia, material ferruginoso, então ela engrossa e fica fácil de ver na microscopia óptica. Aqui, jogando uma luz polarizada, olha como é que brilha. As partículas minerais brilham, o corpo de amianto mais brilhantinho. Então, isso aqui, os 2 corpos asbestóticos, ou corpos de asbesto, pode falar assim também. Isso aqui é só uma curiosidade, essa aqui já é uma microscopia eletrônica, está mostrando um macrófago tentando, coitado, fagocitar as fibras de amianto e se explodindo todo. Vamos continuar aqui então no diagnóstico, marcadores de exposição. Em raros casos, quando a gente não consegue, depois de todo o custo, ter a história ocupacional
bem característica, convincente, nós podemos então tentar resgatar a presença do amianto, seja por biópsia pulmonar ou por lavado broncoalveolar. Essa biópsia, gente, aqui é para fazer contagem de fibra, é um método muito complicado. Eu acho que no Brasil não faz nenhum serviço, nem em São Paulo isso é feito. É uma espécie de uma queimadura do tecido pulmonar, ele é digerido, e o que sobra de tecido pulmonar seco, aquilo por grama daquele tecido seco, vai fazer a relação de presença de fibra, número de fibras por grama de tecido seco. Isso em outros países é feito, mas aqui no Brasil nós não temos esse recurso. Então, se a gente precisar no Brasil de alguma comprovação de nexo da presença do amianto, seria então por esse item que eu coloquei aqui, circundado aqui, número de corpos de asbesto maior do que 1 por ml resgatado de lavado broncoalveolar. Os sinais e os sintomas, como eu disse mais cedo, eles são incaracterísticos. Qualquer doença, várias doenças pulmonares podem dar dispneia, pode dar tosse seca, pode dar crepitação. Então, lá em São Paulo, eles têm uma grande experiência, aqui estou homenageando o doutor Eduardo Algrande, corte do cimento amianto, é o maior casuística, é uma coorte, né, longitudinal em acompanhamento no Brasil. Muito que a gente sabe das doenças do amianto aqui no Brasil são provenientes desses conhecimentos aqui dessa coorte. Eles têm algumas publicações. Esse aqui não é deles, né? Ele mostra essa autópsia, né? Um pulmão de autópsia nessa fotografia, mas para a gente entender que a doença então é fibrosante, é predominantemente basal e periférica, esse já está avançado, com bastante faviolamento, uma capa de espessamento pleural ao redor. Isso é um caso grave, muito raro hoje em dia ter caso grave de asbestose, gente. Asbestose, a exposição ao amianto é cada vez menos intensa no mundo em geral, no Brasil também. Então as exposições hoje são mais leves. Levar um caso a esse ponto aqui hoje em dia é muito raro. Na coorte deles lá em São Paulo, eles encontram que a dispneia é o principal sintoma. Dos pacientes da coorte, os que tinham asbestose nessa coorte, que era mais ou menos 10% do total, são 1.000 e poucos pacientes, 10% tinham asbestose. Os com asbestose tinham mais que o dobro de dispneia do que os expostos sem asbestose que são acompanhados. Crepitação, gente, então, crepitação tem tipo de velcro-like, parecida com a FPI mesmo, bibasal, simétrica. Baqueteamento digital é muito raro, só nas fases tardias. Então, é um panorama que, se a gente for comparar, por exemplo, com a FPI, que é o principal diagnóstico diferencial da asbestose, é muito mais leve, muito menos sintomático. A asbestose tem menos sinais e sintomas do que a FPI, por exemplo. Pensar que 24% tem dispneia grau 2, no FPI quase todo mundo tem uma dispneia desse grau. Crepitação na metade deles, a FPI também tem mais, baqueteamento digital. Então, comparando as duas, que são o principal desafio da asbestose é fazer o diagnóstico diferencial com a FPI, do ponto de vista clínico, então, a asbestose é muito mais lenta, crônica e mais insidiosa do que a FPI, fibrose pulmonar idiopática. Do ponto de vista da classificação OIT, então, gente, a OIT classifica a pneumoconiose, né? Tem aquela folha, tem a coleção, quem é da área já teve contato com isso. Esse é um exemplo aqui da OIT, o exemplo chamado 3/3, que é uma intensidade alta, do tipo S. S são as lesões reticulares, para fazer diferença com as nodulares da silicose. Então, isso que eu acabei de falar, muito acometimento tipo reticular, metades inferiores. Nesse close aqui, vamos mostrar então a cisura horizontal rebaixada para baixo, rebaixada analógico para baixo. Então nós temos ela aqui o lobo inferior direito com um volume até menor do que o usual e o sinal indireto é esse rebaixamento da cisura horizontal. Tem que ser, pelo menos pela classificação OIT, para a gente pensar já no diagnóstico de asbestose ou qualquer outra pneumoconiose, a partir da categoria 1/0, tá? Isso é um conhecimento geral para pneumoconiose.
a gente sabe que quem tem asbestose, quase todo mundo vai ter o quê? Placa pleural também, mais de 70%. Então, aqui é o item imagem, né, gente? Tomografia mostrando o rendilhado, os espessamentos septais, placa diafragmática. E um detalhe dos protocolos de tomografia, isso aqui é importante ressaltar, vocês devem estar notando que o paciente está em decúbito ventral, né? Isso é importante porque, como a asbestose é doença de base e principalmente bases, regiões posteriores, tem que ser muito bem vistas. Então, as opacidade decúbito dependente, gravidade dependente, no decúbito, que são típicas de decúbito dorsal, tem que ser desfeitas com decúbito ventral para a gente enxergar direitinho e distinguir espessamento septal delicado de opacidade decúbito dependente. Eu acho esse slide muito bonito, também é do pessoal de São Paulo. Eles fazem um paralelo de um pulmão, uma peça de pulmão com asbestose inflada, isso foi fotografado, e a gente vê aquelas estruturas exatamente o que a gente vê na macroscopia, trazido aqui para tomografia. Então, os espessamentos septais interlobulares, não vou falar um por um não, porque fica muito longo, né? Então, diversos espessamentos septais interlobulares, diversos pontos que são chamados DOTs, que é o início da fibrose. O início da fibrose, gente, da asbestose, ele é centrolobular. Isso é uma coisa que eu tenho que falar, que não dá para passar sem chamar a atenção disso. Ao contrário da fibrose pulmonar idiopática, que é o principal desafio do diagnóstico diferencial, que ela começa pelo espessamento pelos septos. Já na asbestose, a doença é inalatória, então a fibrose começa peribronquiolar. Então, começa com esses pontinhos aqui, estou mostrando aqui com o mouse. Esses pequenos pontinhos é uma fibrose peribronquiolar. Na tomografia eles estão aqui, parecem pontinhos mesmo, que é o início de um espessamento dentro de um pequeno lóbulo. Isso quando alinha vários pontinhos na mesma direção, eles podem causar um colapso sequencial de alvéolos e criar essa famosa linha subpleural curvilínea, que é uma característica marcante de asbestose. A gente vê a linha subpleural tanto na tomografia quanto aqui na macroscopia, na peça. E em fases mais adiantadas podemos ver faviolamento, muito mais raro do que na FPI, mas tem faviolamento também na asbestose, pode acontecer. Ver pouco vidro fosco, mas pode acontecer também. As características principais, então, são as fibroses interlobulares e secundariamente causando essas linhas subpleurais. Então vem a pergunta-chave: quando que é obrigatório fazer uma tomografia em asbestose? A minha resposta assim, imediata que vem na cabeça é sempre para uma assistência, quando você estiver lidando com assistência, investigação de um suspeito de doença parenquimatosa pelo amianto, que é a asbestose, sempre fazer uma tomografia. Porque os detalhes de imagem, ver DOT, ver linha subpleural, banda parenquimatosa, não tem jeito de distinguir isso na radiografia, né? Então são critérios fundamentais do ponto de vista de imagem, para fazer o diagnóstico de imagem da lesão estrutural pelo amianto, evitando inclusive partir depois para o método invasivo. Muitas vezes a imagem vai evitar o método invasivo, que é a biópsia. Então, se você tem normalmente um raio-x a partir de 0/1, 1/0, é uma indicação de complementar o diagnóstico com tomografia. Se tem discordância entre sintoma e o grau de alteração do raio-x, também é obrigatório fazer tomografia. E um caso que eu até já mostrei, como paciente, esse é o terceiro caso lá no ambulatório, eu não tinha mostrado antes não, mas eu mostrei alguns, né, lá no início, lá do nosso ambulatório até, as placas são tão grandes que não deixam a gente saber se ele tem ou não lesão no parênquima, então a gente é obrigado a fazer a tomografia para saber se ele tem asbestose. Se a gente for ver isso que eu falei aqui, a quantidade de erro que o raio-x traz em relação ao diagnóstico da asbestose,
À esquerda, os dados são lá do Cimento Amianto de São Paulo, gente. Uma coorte detalhadamente, ela nem mostra a vida real, porque foi um estudo científico, ele é muito mais cuidadoso, muitas vezes, do que uma investigação de rotina de raio-x periódico. Então ele mostrou que tinha 21% de falso negativo na tomografia em relação à asbestose e maior ainda 26% de falso negativo em relação à placa pleural. São os diagnósticos que passariam despercebidos se não tivesse tomografia. Esse outro gráfico aqui da direita já mostra do consenso lá de Helsinki, é uma literatura obrigatória para quem for lidar com esses casos, esse consenso de 2015, ele mostra no gráfico que quanto mais inicial o diagnóstico, maior é a discordância entre tomografia na vertical e radiografia na horizontal. Os casos mais avançados já começa a ter uma concordância maior. Quanto mais avançado, mais fácil vai ficando ver isso na imagem. Então, de novo aqui, eu não vou citar uma por uma, mas são as características típicas, então, quem faz a tomografia vai encontrar os dotes, a união de vários dotes causando colabamento sequencial de alvéolo, que é a famosa linha subpleural, aqui outra linha subpleural, e aqui o protocolo, esse aqui está em decúbito dorsal mesmo, foi fácil de ver. E aqui, gente, grandes placas pleurais com calcificação bilateral, acompanhando a asbestose. Isso aqui, ó, desde 1991, a literatura já cheia de artigos e casuísticas muito interessantes para estudar aspecto de imagem em asbestose. A imagem tomográfica da asbestose é mais publicada e mais divulgada do que a de outras pneumoconioses. Então, sempre tentando quantificar, também não vou entrar em detalhe aqui sobre isso, que fica muito extenso, mas quanto mais a gente consegue criar protocolo, quantificar, padronizar, mais preciso o nosso diagnóstico vai ficando, né? Principalmente quando a gente está lidando com grandes séries de pacientes. Então, vamos tentar padronizar. Então, a tomografia já foi também padronizada para leitura de pneumoconiose de um modo semelhante que a radiografia de tórax. Tem até a folha de leitura, ó, trouxe pequenininha aqui para vocês terem conhecimento que existe só. Essa é uma folha de leitura tomográfica. Desde 2005, nós temos aqui uma referência, quando começou a existir esse ICOERD, que é a classificação internacional de doenças ocupacionais, causadas por poeiras minerais, né, as pneumoconioses. Então tem os critérios, as lesões obrigatórias, não basta falar que tem fibrose, tem fibrose reticular, tem que saber as características, tem que ter DOT, linha intralobular, espessamento interlobular, linha curvilínea, pouco vidro fosco e tem que ser bilateral, 2 ou mais níveis. Ó. Então, são critérios, depois da literatura, quem quiser pode complementar. Vamos mostrar 2 casos de asbestose lá do nosso ambulatório. Esse, então, é aquele primeiro que eu falei que a gente não esquece, de 1997, aquela radiografia que assustou a gente, chegou lá com todo velado, ó, mas era muito mais placa, a placa dele, ó, placas extensas, bilaterais, difusas, cheias de calcificação, isso assustou muito mais do que o grau de asbestose. Ele tinha asbestose? Tinha. Agora ele está ilustrando aqui a parte da apresentação para mostrar agora a asbestose. Ó. Então tinha, mas a placa é realmente muito mais chamativa de imagem do que a própria asbestose. Olha como que ele era típico, gente. Naquele tempo a gente nem sabia tanto, né? Em 97, a primeira padronização de tomografia surgiu em 2005. E esse caso nosso, então, depois a gente olhando hoje que vê, nossa, quanto ele tinha tudo, né? Linha subpleural para todo lado, linha subpleural. Algum nível de favelamento, já no corte mais baixo aqui à esquerda, ó, já tinha um nívelzinho de favelamento. Tinha uma grande banda parenquimatosa, ele tinha tudo. A gente não sabia, não, em 97, mas hoje, olhando para ele tinha tudo. Ó. Caso típico, figura de livro, até virou mesmo figura de livro depois. Esse é um outro caso, também lá no ambulatório, de asbestose, já é outro paciente, ó, 75 anos, chegou também tardiamente. Esses mais graves, gente, normalmente, na nossa pequena casuística, né, os mais graves são os mais idosos.
são os que tiveram no passado aquelas exposições mais intensas que hoje em dia são mais raras, né? Então ele aí, ó, favelamento também, lá embaixo nas bases, regiões posteriores. Esse fumava muito, eu não consegui resgatar o ano-março dele, mas fumava muito, tinha também um certo grau de enfisema, e para nossa surpresa tinha uma espirometria normal, que sempre tem o que contraria a literatura, né? Esse era uma espirometria normal com enfisema, com esse monte de asbestose, lotado de placa. Esse não é difuso não, ó, seicostofênico livre dos dois lados, são espessamentos circunscritos, enormes, placas pleurais, bilaterais, etc. Olha que grossura da placa. Então tinha tudo que tem direito aqui de asbestose e de placa. Então, para finalizar a parte de imagem, eu acho legal trazer essa publicação de agora, ó, maio de 2020. É uma atualização do American College of Radiology. Eles fazem, desde 1993, o American College se reúne por grupos de doenças e vai fazendo isso chamado de revisão de critérios de adequação. Então, os outros sistemas, cardiocirculatório, ginecológico, digestivo, neurológico, tem todas as doenças aí por sistemas, eles vêm periodicamente revendo e publicam essa revisão de critérios de adequação. De doença ocupacional pulmonar, o primeiro que eu tive conhecimento foi essa que eu pus em cima aqui, 2016. Então, em 2016, eles publicaram e atualizaram agora, ó, em maio agora desse ano. Os principais pontos eu grifei aqui nesse zoom de slide, é mais ou menos uma coisa óbvia que eles falaram em 2016, que todo mundo sabia, mas tinha que estar escrito por uma instituição de peso como o American College. E eles escreveram: a tomografia é mais sensível que a radiografia. Lógico, todo mundo já sabia, mas tinha que escrever isso com essa força, com esse peso que está aí. A tomografia sem contraste geralmente é suficiente para avaliação da pneumoconiose, mas na suspeita de doença maligna, como mesotelioma, vai ser importante também o PET-TC. E aí eles fazem 2 quadros, eles classificam a adequação do método, do instrumento, ó, cada coluna aqui é um instrumento. Vamos falar só dos 2 primeiros, o raio-x e a tomografia de tórax sem contraste. Então, eles classificam de 1 a 9. O grau 9 é o grau máximo de adequação. Então, vamos ver aqui pelas poeiras, né? Sílica, carvão e as 2 últimas é o amianto, né, gente? Então, o amianto para doença benigna e o rosinha aqui é amianto para doença maligna. Hoje nós vamos falar da linha de cima. Então, o benigno, para avaliar, então, placa pleural e asbestose. A tomografia tem o grau melhor do que o raio-x. A tomografia ganhou grau 9 e o raio-x grau 8. É uma publicação que pesa, né, para a gente decidir na propedêutica. E agora em 2020 eles ainda dividem em 2 blocos. Eles dividem, chamado de variante 1 e 2. A variante 1 é quando usar cada método de imagem dependendo do objetivo da avaliação. Então isso aqui é importante falar em medicina do trabalho. O paciente que está lá assintomático, na ativa, fazendo raio-x periódico, o raio-x dele é absolutamente normal, ele é absolutamente assintomático, então ele pode cair na triagem, no acompanhamento de vigilância só radiológico. Ainda é possível fazer isso. Pode ser que daqui a uns anos a literatura mostre que uma tomografia de tantos em tanto tempo, depois de X cumulativo de exposição do amianto, a tomografia tenha algum papel aí, principalmente de baixa dose, nessa vigilância de trabalhador saudável. Mas por enquanto aqui na vigilância, o que ganhou verdinho aqui, um grau mais consensual de acompanhamento foi o raio-x e segundo lugar, veio aqui de amarelinho, foi a tomografia. No quadro de baixo, a chamada variante 2, já é uma situação mais parecida com a nossa de ambulatório que presta assistência para doente pneumológico, de doença ocupacional, né, que é o nosso lá. Então o paciente vai já com uma suspeita clínica e ou funcional de ter a doença. Então aqui é obrigatório fazer a tomografia. É claro que nós vamos fazer também o raio-x de tórax
descartar alguns diagnósticos, de cara às vezes dá para descartar enquanto aguarda uma tomografia. O raio-x não deixa de ser útil até para fazer o acompanhamento de imagem mais frequente, mas então os dois estão verdinhos, ó, no mesmo grau de que diferencia a radiação. Tem que pensar sempre nisso, né? E para finalizar, o último critério de diagnóstico, quando então que a biópsia é necessária? Eu não vou responder igual da tomografia sempre não, pelo contrário, né? Muito raro a gente precisar de biópsia. Hoje em dia, quanto melhor o método de imagem, então é menor a necessidade de biópsia. Quanto mais bem colhida a história ocupacional, menor a necessidade de resgatar o amianto lá para comprovar o nexo. Então nós vamos fazer uma biópsia só quando estiver faltando elemento de história ocupacional ou a imagem for muito incaracterística e isso ainda continuar levantando dúvida. Ó, exposições muito leves ou duvidosas, período de latência muito curto, né, gente? O paciente está sintomático, com uma dispneia importante, fala que expôs ao amianto, sei lá, vamos inventar 6 meses o ano passado. É impossível, né, que isso fosse pelo amianto. Então são evoluções clínicas não esperadas. Então, se isso aqui tiver muito falho, vai precisar da biópsia, inclusive para resgatar lá a presença do amianto, das fibras ou do corpo de amianto. Se fizer, também sempre tentando quantificar, como eu falei, a gente tenta quantificar a tomografia, padronizar tipos e quantidade de imagem. E aqui também não vou entrar em detalhes, tem vários artigos sobre graus histopatológicos de acometimento de asbestose, com alguns critérios obrigatórios, eu destaquei só o principal. Então, se a gente faz a biópsia, tem que ter a fibrose intersticial difusa, com 2 ou mais corpos de amianto por cada centímetro quadrado de lâmina. Ou então aquela contagem de fibras que eu falei, que é muito raro fazer no nosso meio. Agora chama atenção no artigo, né, que é esse de 2015, aquele consenso de Helsinki, eles chamam atenção para um detalhe dessa exposição ao amianto. Esses critérios, eles surgiram quando tinha ainda no mundo algum grau de vários países usando anfibólio, que o anfibólio é que fica mais tempo no pulmão, 30, 40, às vezes a vida inteira, muitos anos fica lá o anfibólio, ele é indestrutível. Como a exposição mundial hoje é muito mais crisotila, que é o único amianto permitido, né? Então fica essa dúvida, que a crisotila, às vezes o paciente pode ter tido a exposição, mas ela pode ter sido uma exposição mais leve e ter sido digerida. Então fica essa ressalva aqui no próprio consenso. Fazendo um paralelo final para a gente terminar entre as duas doenças que causam mais dificuldade diagnóstica, né, o diagnóstico diferencial mais complicado, que é a asbestose e a fibrose pulmonar idiopática. No nosso meio, não posso deixar de mostrar aqui a carinha da doutora Eliane Mancuso quando a gente falar de fibrose pulmonar idiopática. Eu adoro mostrar as carinhas. Então, aqui é critério de imagem, né? Nós estamos, é uma publicação de 2016, esse autor, o Akira, ele começou a publicar lá atrás, na década de 90, sobre asbestose e fibrose pulmonar idiopática, fazendo os critérios de diagnóstico diferencial, e essa é a última publicação dele, 2016. Na coluna aqui da esquerda, a asbestose, e da direita, azulzinha aqui, a fibrose pulmonar idiopática. O que é que nós temos que ter na imagem para distinguir uma da outra? A asbestose vai ter aqueles famosos dotes, que são os pontinhos subpleurais da fibrose intralobular. Vai ter aquelas fibras, aquelas finas linhas curvilíneas subpleurais. Vai ter muito mais banda parenquimatosa, que é aquela linha espessa perpendicular à parede torácica. Vai ter algum grau de atenuação em mosaico e muita placa. Então, essas 5 critérios são os principais critérios de imagem que vão falar a favor de asbestose. Já na fibrose pulmonar idiopática, o que nós vamos encontrar? Muito mais bronquiectasia de tração e faveolamento. Então, isso aqui é muito importante. Do mesmo modo aqui, fazendo paralelo de distinguir uma doença da outra, só que aqui na histopatologia. Então, se a gente faz a biópsia, no padrão de pneumonia intersticial usual, que é o padrão anatopatológico principal da fibrose pulmonar idiopática, como é que vai distinguir da histopatologia da asbestose?
Bem, a primeira coisa é que eu já falei. A fibrose pulmonar idiopática começa pelos septos. Olha o desenhozinho pequenininho mostrando aqui. E a asbestose começa a inalatória, ela começa centrolobular. A fibrose peribronquiolar e aqui é subpleural basal. Flagelamento, muito mais comum na fibrose idiopática do que na asbestose. Os famosos focos de fibroblasto, que é uma característica típica da FPI. Então, aquela fibrose heterogênea para todo o parênquima pulmonar, cheio de foco fibroblástico, típica da FPI, raro foco fibroblástico na asbestose. Corpo de asbesto, naturalmente, muito frequente na asbestose e ausente na FPI. Inflamação, as duas não são doenças inflamatórias, viu gente? Caracteristicamente, as duas têm pouca inflamação. E por fim, a fibrose pleural, que é praticamente uma coisa que bate o martelo, que distingue uma doença da outra. Então, antes de eu falar muito obrigada, eu ainda acho que é um incômodo, eu vou mostrar uma coisa aqui que vai incomodar. Ao invés de dar um alento no final da aula, eu vou dar uma pulga atrás na orelha. Então, à medida, isso aqui aconteceu com a silicose também. À medida que os doentes no mundo, com a evolução da medicina, parar de morrer de silicose grave com 30 anos de idade, ou seja, vai controlando as exposições ocupacionais, diminui a intensidade, os doentes deixam de morrer da doença principal relacionada à poeira, na sílica silicose. Então, o silicótico passa a viver mais. A literatura começou a descobrir que a silicose dava doença autoimune, câncer de pulmão e aí foi. E na asbestose, é um paralelo, assim, uma observação que eu estou fazendo aqui mesmo na minha cabeça, um paralelo com a sílica. À medida que a exposição ao asbesto diminui, pode ser que a gente vai começar a descobrir que a exposição baixa e contínua à fibra de asbesto causa também outras doenças. E o que a literatura está mostrando para desalento nosso, que é o diagnóstico diferencial principal, que asbesto pode estar relacionado à etiologia da própria fibrose pulmonar idiopática. Isso aqui é meio desesperador, mas é isso que eu tinha para dizer então. Obrigada, terminamos por hoje. Todas elas são incuráveis, não regridem, elas são lesões permanentes, seja asbestose, seja placa pleural, é doença permanente, não há regressão. Ela pode, no máximo, ficar, como os pacientes dizem, estacionada. Ela pode progredir ou ficar estacionada. Regredir não existe em poeira mineral. Não, grandes vias aéreas não são acometidas por doenças benignas do amianto. O que existe na literatura de doença de via aérea relacionada ao amianto, que eu nem entrei em detalhe, que já vai mais para o detalhe mesmo, né? Aqui não faz parte do bojo das principais, é a doença de pequenas vias aéreas. Seria uma coisa semelhante a DPOC, limitação crônica ao fluxo aéreo, aquelas pequenas vias aéreas, os bronquíolos finais, eles podem ser acometidos por uma fibrose, que a doença começa na fibrose peribronquiolar. Então, pequena alteração de via aérea, causando ali na tomografia uma atenuação em mosaico, algum grau de obstrução sobreposto à restrição, que é o distúrbio principal. Então, doença de pequena via aérea pode acontecer no amianto. Doença de grande via aérea, não. Claro, todo equipamento tá muito na moda, né? Nós todos estamos usando a N95, máscara cirúrgica aí para todo lado, né? No caso de poeira mineral, a gente pode usar em baixa intensidade PFF1, em construção civil, mas em amianto, exposição ao amianto, é obrigatório o uso de máscaras melhores, tipo PFF2 e N95. Sempre pode proteger e deve ser usada. É uma medida, vamos dizer assim, meio que paliativa, porque o certo era fazer a proteção coletiva e não existir aquela quantidade de fibra no ambiente. Mas como isso é um pouco assim ilusório e acaba não acontecendo, todos são obrigados a usar máscara.
que não. Tem várias doenças que podem causar a placa pleural, né, gente? Então, inclusive, vamos pensar nas não ocupacionais, que são muito mais comuns. Um trauma, sequela de fratura, uma contusão pulmonar que acometeu a pleura, uma colocação de dreno pós-biópsia, pós-pneumotórax, a própria tuberculose, que é tão comum aqui no nosso meio. Então, várias dessas coisas podem dar as placas. Só que aí não vai cair naquela premissa que eu falei da simetria, bilateralidade. Essas doenças normalmente são unilaterais ou são desiguais, um lado muito maior que o outro. No amianto tem aquela premissa da bilateralidade e simetria. Quem que tiver mais alguma pergunta, quiser fazer alguma consideração, pode escrever, depois, se for possível, a gente responde por escrito. Obrigada, então.